Saudações, torcedor Coxa Branca, iniciando mais um vídeo por aqui. Um dia com uma grande novidade, notícia que era muito esperada pelo torcedor do Coritiba. Tivemos o anúncio da renovação do Josué, nosso principal jogador nesse ano, melhor jogador da Série B. E nas redes sociais o Coritiba anunciou a renovação do nosso camisa 10. Ali os números dele na Série B desse ano: 34 jogos, 33 como titular, 80 minutos por jogo. É uma minutagem muito alta. 6 gols, 5 assistências. Josué está com 35 anos, faz 36 ano que vem, então é a idade que ele vai jogar a Série A do ano que vem. Ali no mapa de calor a gente vê o que eu já falei em muitos vídeos, o que mais chama a atenção do Josué, que ele joga em absolutamente todos os setores do meio campo. Ele vem buscar bola na defesa, vem buscar bola no pé do zagueiro, arma, cai muito. A gente pode ver que tem uma tendência maior a cair pelo lado esquerdo ali, que ele fazia a dobradinha com o Lucas Ronier, mas também vai para o lado esquerdo. O que eu espero ver mais do Josué em 2026 é justamente o setor que está com pouca participação dele. A gente pode ver no mapa de calor que é a grande área. Ele pisou muito pouco na área nesse ano. Aí tem que ver se é uma questão do esquema do Moser. A gente já discutiu muito como funcionava. É um esquema mais cauteloso, que pregava primeiro defender, depois atacar. E o Josué muitas vezes vinha buscar bola na defesa, tanto pela questão do esquema, também pela... E aí é uma opinião minha, acredito que pela falta de qualidade dos companheiros. Ele via que se ele não viesse armar, se ele não fizesse praticamente tudo, as jogadas não sairiam. Eu espero ver ele agora com companheiros melhores qualificados, para ver se ele vai ter essa necessidade de vir buscar a bola no pé do zagueiro, ou se era só uma circunstância que era causada pelo jeito que o Moser armava a equipe. Então esperamos também que venham esses companheiros mais qualificados, que até agora tá um pouquinho difícil, né? O mercado de transferência do Coritiba está bastante preocupante, tirando ali a contratação do Pedro Rocha, pouquíssima coisa para se empolgar até o momento. Mas uma notícia boa hoje nós tivemos, que foi a renovação do Josué. Era algo que estava ali estava martelando na cabeça do torcedor, na preocupação se ele iria ficar ou não. Esse problema nós já não temos mais. Então vamos passar aqui pelo elenco, atualizando como estão nossos jogadores para 2026. No gol, totalmente fechada a questão. Esperamos que não tenhamos novidades, porque se tivermos, as novidades vão ser ruins, que é em relação à especulação que teve no Morisco alguns dias atrás, em relação a Flamengo e Bahia, mas esse assunto por enquanto morreu. Então no gol nós temos o Morisco, o Pedro Rangel, o Benassi e o Gabriel Leite, setor fechado. Nas laterais, eu já estou contando o Tinga como contratado, já tivemos anúncio por parte de um próprio diretor de Fortaleza que ele viria, que está tudo certo. Então já consideramos o Tinga contratado, mesmo que o anúncio oficial ainda não tenha sido feito. Então para a lateral direita nós temos o Tinga, o Felipe Guimarães e o Lucas Taverna. Sempre lembrando que o Taverna na Série B não jogou nenhuma partida, mas consta no elenco consta no site como fazendo parte do elenco principal. Felipe Guimarães, se não me engano, jogou 3 partidas. Foi bem quando entrou, então vamos ver se vai ter mais espaço esse ano. E na esquerda, Bruno Melo e João Almeida. O que eu espero desse setor é um jogador para cada posição. Eu espero um titular para a lateral direita e um titular para a lateral esquerda. O Bruno Melo, se a gente for puxar na memória, ele nem era mais lateral. Ele estava jogando mais como zagueiro, ali no começo da Série B. Aí chegou o Jaci, o Maicon foi ganhando espaço, e a lateral não tinha ninguém que ocupasse. Ele foi voltando para a lateral, que era onde dava. Mas ele mesmo sempre falou que queria jogar como zagueiro. Então eu acredito que seria um erro contar com o Bruno Melo para lateral, apesar dele poder compor o setor, um jogador que recompõe ali a linha defensiva, mas eu acho que seria importante 2 contratações, uma para cada lateral. Na zaga, Jaci, estou contando com a renovação do Maicon. Todas as notícias que a gente vê a respeito dão como certa essa renovação. Acredito que só não tenham anunciado ainda porque ele ainda tem contrato com o Vasco até o fim do ano. Acredito que estejam esperando só isso. Thiago Kozer, e já estou contando também com a contratação do Thiago Santos, que eu não faço ideia do que porque foi contratado. Tem um vídeo
que eu falo muito tempo sobre ele, assim, eu não vejo sentido nenhum nessa contratação. Ele, com todo respeito ao profissional, o jogador tem uma carreira extremamente vitoriosa, ele é pior que o Jaci. Ele tem uma idade parecida com o Maicon, e o Maicon é muito mais jogador do que ele. O Kozer, eu vejo mais potencial no Kozer. E o Guilherme Aquino, que está ali por último, é um jogador que a gente vai ver se vai continuar ainda, mas fez alguns jogos na Série B, jogador da base. Talvez ali um empréstimo seria interessante, mas vamos acompanhar. Mas só reiterando que essa contratação do Thiago Santos, a mim ainda causa muita estranheza. Não vejo sentido nessa contratação. No meio-campo, Sebastião Gomes, que está para renovar, já vimos notícias sobre isso. Vini Paulista, jogador que me agrada muito, espero que tenha mais espaço em 2026. O Alisson, comprado recentemente. William Oliveira, primeiro volante, vem compor o setor. Espero que não tenha sido contratado pensando numa titularidade, porque aí seria um tremendo erro da diretoria. E a renovação de hoje, a notícia do dia, Josué, nosso camisa 10, o único, tirando os jogadores de baixo ali que são da base, é o único meia do Coritiba hoje, já que o Depena saiu. Embaixo, o Jean Gabriel e o Matheus Dias não tiveram espaço na Série B, jogadores da base. Vamos ver se aí no Campeonato Paranaense jogam mais, tem mais oportunidade de render e às vezes surgem boas opções para o elenco na base, né? E por fim, o ataque. O ataque nós temos Lucas Ronier, Pedro Rocha, acredito que nossa melhor contratação até o momento, artilheiro da Série B, veio para ser titular. Yuri Castilho, Rodrigo Rodrigues, que está machucado, acredito que volte lá só para o meio do ano, segundo semestre do ano que vem. Cleison e ali embaixo o Juan Cis, que eu também não acredito que vai fazer parte do elenco para esse ano. Então no ataque também é um setor que tem muitas preocupações. Nós não temos um reserva para o Lucas Ronier. Esse ano, quando o Ronier não jogou, jogou o Cleison, que dava para ver que não estava à vontade ali pela direita. Chegou lá no comecinho, chegou a jogar o Alisson, o Vini Paulista jogou por ali, então precisa de um reserva para o Ronier. Para o lado esquerdo, para a ponta esquerda, nós temos 3 jogadores, né, que são o Pedro Rocha, o Castilho e o Cleison. Vamos ver se os 3 continuam fazendo parte do elenco. E para centroavante a gente não tem ninguém no momento, né? Já que o Rodrigo Rodrigues está machucado, a gente não tem nenhum jogador para o setor no momento. E é aquilo que mais é a maior necessidade nesse momento, é contratar 2 centroavantes, um titular absoluto e um bom reserva. Espero que esse seja o alvo da diretoria nesse momento. Porque até agora, tirando o Pedro Rocha, contratações assim bem para compor elenco. E alguma delas nem para isso. Mas vamos aguardar que cheguem os reforços de fato. E aqui eu montei um time com o que a gente tem até agora. Tentei armar aqui de acordo com as possibilidades do elenco, o que eu acho que talvez o Seabra fosse fazer se tivesse um jogo para acontecer amanhã. O Morisco no gol, o Tinga, que nós aguardamos o anúncio oficial na lateral direita, o Maicon, que nós aguardamos a renovação oficial também na zaga ali pela direita, Jaci e o Bruno Melo hoje, sem nenhuma contratação, ele provavelmente seria o titular. Na frente da zaga, o Alisson, Sebastião Gomes e Josué. E no ataque eu montei da seguinte maneira: Ronier na direita, Castilho na esquerda e Pedro Rocha como centroavante. Pedro Rocha já jogou assim algumas vezes na carreira, mas ali você também poderia botar o Castilho no meio e o Pedro Rocha na esquerda. É indiferente, os dois jogam nas duas posições. Mas isso é importante para ver como a gente está sem centroavante. Então, se o campeonato começasse hoje, a gente teria que improvisar um jogador no setor. E outro fato que me chamou muito a atenção eu comecei a armar esse time aqui, é praticamente o time da Série B, né? A gente vê aqui, olhando o time titular aqui, só tem 2 jogadores diferentes do time base campeão da Série B, que seriam o Tinga na direita e o Pedro Rocha ali no comando de ataque. O resto, os outros 9 jogadores já eram os titulares em 2025. Então, já tivemos contratações para esse ano, mas para a gente ver como essas contratações até o momento não acrescentaram ao time titular. Ainda prefiro esperar, mas talvez eu esteja vendo uma inclinação da diretoria
a acreditar que a base do time do ano passado, talvez com poucos reforços seja o suficiente para jogar uma Série A. E o que eu percebi muito nas entrevistas do Lucas de Paula, do William Thomas, até do Moser, é que eles acreditam demais nos processos internos do clube, no fato do clube estar organizado ali administrativamente, tá tudo certinho. Eles acham, pelo que eu entendi, que isso vai fazer o time andar. O clube bem organizado vai fazer o time andar. Eu acho que isso realmente pesa, mas eu acho que precisa de qualidade também, precisa de talento, precisa de jogador mais capacitado do que a gente está vendo. Assim, olhando esse time, é um time que brigaria assim com na parte de baixo da tabela. Assim, seria muito complicado. Precisaria encaixar muito esse time para fazer um bom papel numa Série A. Aí seria jogar muito com talvez com a sorte, né? Mas ainda tem muito tempo para as contratações virem. Falta um pouquinho mais de um mês para começar a Série A, que é o que de fato importa. Daqui a alguns dias o time já se reapresenta para a pré-temporada. E aí acho que a gente vai começar a ver mais as coisas se encaixando. Vão vir novos reforços, principalmente o ataque precisa de dois centroavantes, né? Não tem como fugir disso. A zaga, eu esperava um jogador para ser brigar com a posição com o Maicon ali, mas agora me trouxeram o Thiago Santos. Eu não sei, eu tô esperando para ver qual que é a expectativa em relação ao Thiago Santos, se trouxeram ele para brigar por posição, se trouxeram ele só para compor elenco, se trouxeram ele até para jogar no meio como volante, que é o que ele fazia antes na carreira dele. Então, precisamos aguardar as próximas movimentações do Coxa, mas hoje seria esse a nossa equipe assim base para começar a temporada 2026. E deixem aí nos comentários o que vocês estão achando dessas movimentações de mercado do Coxa, dos reforços, da renovação do Josué. Essa eu acho que todo mundo está feliz, né? Foi uma excelente notícia. Estou muito curioso para ver ele na Série A. Eu acho que ele pode desempenhar um nível bastante interessante, assim mesmo com a idade. Ele tem muita qualidade, então foi um tiro bem certo da diretoria. Que bom que isso já está resolvido. Agora a gente pode passar para os próximos problemas, resolver os buracos que essa equipe ainda tem. Tá bom, gente? Ficamos aqui por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!